trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de João, capítulo 6. E eu sempre falo isso nos cultos de ceia. Gente, esse culto é o mais importante, o culto mais importante que temos num mês. Esse é um culto que você não falta, esse é um culto que você não tem compromisso, porque você já tem um compromisso, que é participar da Santa Ceia. E talvez você pode não entender, quando a gente fala que esse culto é o culto mais importante. Então hoje você vai entender. Cotovela aí e fala assim, hoje você vai entender. Porque culto de Santa Ceia, você não falta. Amém? Então a gente começa a ler a partir do verso 53. E aí, a Bíblia diz assim: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém? Pode se assentar, pode se acomodar. Nós somos convidados na ceia a comermos do pão, a tomarmos do cálice, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. E o Senhor nos convida justamente a isso. Ele está dizendo aqui no texto: quem se alimenta de mim, ou seja, quem faz de mim o seu sustento espiritual diário. Baixa um pouquinho o teclado para mim. O seu sustento espiritual diário. Então não é apenas sobre a gente participar de um culto, a gente participar de um evento, mas nós estarmos enraizados no Senhor, fazendo dele, não é, o nosso sustento espiritual. Nós somos nutridos por essa presença, somos nutridos pela palavra e pela nossa obediência ao Pai, aquilo que o Senhor tem declarado para nós. Quando Jesus fez essa declaração, entenda que Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes, e as pessoas, elas estavam indo atrás de Cristo, não por conta das palavras de vida dele, mas as pessoas estavam indo atrás de Cristo por conta do pão. O pão terreno, o pão que sacia uma fome que é física, mas Jesus estava apresentando o quê? Um pão espiritual. Então eles estavam atrás de Cristo pelo pão de comer, mas Jesus queria dar algo para eles que era eterno. Quando nós nos nutrimos desse pão que é eterno, nós somos fortalecidos na nossa fé. Então, assim como o alimento físico sustenta o corpo, nós participarmos da ceia, nós somos nutridos no nosso espírito. Alguém que trabalha, vamos falar de um trabalho braçal, que depende de esforço físico, se essa pessoa ficar sem comer, ela pode até começar bem, ok? Mas lá pelo meio-dia começa a dar o quê? A tremedeira. Amém? Você vai assim, meu Deus, estou precisando comer. Mais ou menos assim. Então no começo vai tudo bem, porém depois de um tempo se começa a enfraquecer. A fraqueza, ela vem o quê? Ela vem de maneira silenciosa. Então lá no início do dia não dá para perceber, mas depois, com as tarefas, com as ocupações, aquela fraqueza, ela dá o ar da sua graça, até que a pessoa não consegue o quê? A pessoa não consegue continuar. Da mesma forma é quando nós deixamos de nos alimentar de Cristo, seja na oração, seja na palavra, seja no estar no culto, seja em participar da Santa Ceia. Se nós não fazemos isso, nós vamos o quê? Nós vamos nos enfraquecendo. E nós sempre falamos o quê? A pessoa não caiu de repente, ninguém cai de repente. As pessoas, elas vão caindo,
vai negligenciando as práticas espirituais, vai negligenciando a oração, vai negligenciando o meditar na palavra, o se corrigir, vai negligenciando os cultos, vai negligenciando a Santa Ceia, e ela vai enfraquecendo na sua fé. Quando ela se deu conta, ela já tinha caído. Mas não foi uma queda do dia para a noite, foi algo que veio acontecendo. Por quê? Porque ao invés de ela se fortalecer na fé, ela foi o quê? Permitindo se enfraquecer na fé. Então quem não se alimenta de Cristo começa a viver no automático, e o automático é o início da morte espiritual. Pergunta aí, você está vivendo no automático, crente? Por quê? Porque o cristão não pode viver no automático, nós temos que viver na dependência do Senhor, e na dependência do Senhor é todo dia. O que a Bíblia fala o quê? Basta cada dia o seu mal, é ou não é? Eu não tenho que me preocupar pelo amanhã, mas hoje eu tenho que buscar a face do Senhor para vencer o dia de hoje, para me nutrir no dia de hoje, para me alimentar para o dia de hoje. Então Jesus está dizendo que a vida daquele que se alimenta dele passa a girar em torno dele. Jesus viveu por conta própria? Viveu para si? Não. Jesus viveu para o Pai, para cumprir a vontade do Pai. E nós passamos a viver pelo quê? Por Cristo. Nós passamos a viver não mais nós, para os nossos desejos, para as nossas vontades, mas nós passamos a viver para agradar o coração do nosso Senhor que nos chamou. Então não mais para os nossos próprios desejos. Então quando, até outro dia eu mencionei aqui, eu brinquei, um povo, fala assim, só em terras distantes, que queria fazer 18 anos e que falava assim, porque quando eu fizer 18 anos eu vou ser dono do meu nariz. Pergunta aí, você conhece alguém que falou um negócio desse? E aí você se converte e você fala assim, não sou dono do meu nariz. E graças a Deus que a gente não é dono do nosso nariz, que nós somos dependentes do Senhor, porque o Senhor tem planos muito maiores para nós e nos impulsiona e nos leva muito além daquilo que a gente podia imaginar. Então nós descobrimos isso, que nós não somos donos do nosso nariz e que nós não vamos viver pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, mas nós vamos viver por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E dentro disso nós precisamos prestar atenção. Você com certeza teve uma mãe que falou assim, você não é todo mundo. Teve ou não teve? A mesma coisa que o pai fala pra gente, não é porque todo mundo está subindo no abacateiro que é para você subir no abacateiro também. Ah, mas subir no abacateiro o que que tem? Não é pecado? Não é pecado, mas talvez seja uma distração daquilo que Jesus não quer que você se distraia. Muitas vezes a nossa maior dificuldade é nos distrair com aquilo que Jesus não está fazendo. Ainda que todo mundo esteja subindo o abacateiro, olha aí para quem está perto de você e fala assim, essa não é a corrida que Jesus tem para você. Assim, porque, repete assim comigo, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Fala, sua corrida é para a eternidade, é para o reino celestial. Precisamos prestar atenção. Não é porque, eu não vou fazer porque é pecado. Existe muita distração. O diabo está tentando pegar muitos de nós, nos distraindo com coisas que Jesus não está fazendo. Não importa que todo mundo esteja fazendo. Senhor, é para mim isso? É isso que o Senhor deseja para a minha vida? E eu preciso consultar, porque afinal de contas, repete comigo, fala assim, eu não sou dono do meu nariz. Então quando nós passamos a viver para Cristo, existe uma inversão de propósito, porque antes nós vivíamos para nós, para ter, para conquistar, para ser vistos, mas agora nós vivemos por Ele. Repete comigo, para servir, para amar, para obedecer e refletir a sua glória. Então, nosso propósito não é mais agradar a nós mesmos, mas é agradar ao Senhor, é honrar aquele que nos alimenta. Então, viver para o Cristo é deixar que Ele seja a razão, que Ele seja o destino, que Ele seja o motivo, que Ele seja o propósito daquilo em tudo que eu estou fazendo. Jesus instituiu a Santa Ceia como um símbolo físico de uma verdade espiritual. Então não é só um pãozinho, não é só um suquinho, é verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus. E como nós lemos, quem se alimenta de mim, viverá
por minha causa. Conta aí, fala assim: quem se alimenta de Cristo viverá por causa dele. E quem não se alimenta de Cristo? Quem falta no culto da Santa Ceia? Vai ter força espiritual o suficiente para viver por Cristo? É aí que a coisa pega. Não vai. Porque começa a negligenciar, começa a se enfraquecer, e ao invés de viver por fé, pela convicção, porque está fortalecido, está firme no propósito com o Senhor, está fraquejando. E aí as emoções gritam mais alto, as distrações ocupam muito o lugar, não é? Porque vai perdendo esse lugar de intimidade. Quem se ausenta da ceia por indiferença, descuido ou frieza, está se afastando da mesa onde Cristo reparte a vida. Por isso que esse é o culto mais importante da nossa vida. Não é participar de um pãozinho e de um suquinho, é nós nos nutrirmos, é um símbolo, mas ele tem uma implicação espiritual na nossa vida. Não estou dizendo que quem falta da Santa Ceia, então, é alguém que já está perdida imediatamente. Não, mas ela está deixando de se nutrir espiritualmente. E assim como quando o corpo pula refeições, ele se enfraquece. Quem se ausenta de um culto de Santa Ceia, começa também. A gente sabe que existem pessoas que só vêm no culto da Santa Ceia. Agora olha aí para esse crente bonito e fala assim, viu, tem meninas aqui? As meninas? Então se tiver uma menina aí, você fala assim, terça-feira tem culto. Mas para qualquer crente agora você fala assim, quinta-feira tem culto. Fala, domingo que vem também tem culto. Não é só na Santa Ceia. Tá bom, gente? A gente pode se encontrar aqui domingo que vem também, quinta-feira também. Amém? E a gente vai sendo fortalecido. Então, existem esses outros cultos. E para quê? Para que nós sejamos fortalecidos. Então, entenda que uma família que se reúne todo domingo para almoçar junto, essa família é o quê? Fortalecida. Essa família, ela vive unida. Essa família sabe o que está acontecendo com o outro, se preocupa, se importa, está conectado, tá ou não está? Agora quando alguém começa a se ausentar, a gente até fala, nossa, está sumido, hein? Fala ou não fala? Quando você encontra um parente que você não vê, que você fala, nossa, está sumido, tá ou não está? Eu imagino Jesus falando às vezes para alguns da gente, nossa, está sumido, né? Vê se esse crente estava aí sentado do teu lado a semana passada, senão você fala assim, você está sumido, hein? Certo? Eu imagino que Cristo está falando às vezes a mesma coisa para a gente. Então assim é a Santa Ceia. Quem se ausenta começa a perder a conexão com o corpo e com o próprio Cristo. Porque a mesa da ceia é o elo entre o céu e a terra. E quem dela se afasta sente a alma enfraquecer. Existe um detalhe importante, como eu disse, tem gente que só se encontra no culto da ceia, mas tem gente que não vem justamente porque é culto da ceia. Porque ela não vai participar, então ela não vem, ela nem aparece no culto da Santa Ceia. Mas o culto da Santa Ceia, a pessoa ela tem esse sentimento de culpa porque ela não se sente digna de participar. Mas o momento da Santa Ceia é justamente para que a gente se analise, para que a gente se julgue. De que maneira nós estamos vivendo? Peraí, eu ainda tenho vícios na minha vida, eu ainda sou coordenado por outras coisas e não por Cristo. Existem outras coisas que mandam em mim e não o Senhor. Eu estou envolvido ainda em práticas que são contrárias à palavra. Eu estou ainda vivendo em fornicação. Não, eu estou morando junto. Vai casar, pelo amor de Jesus. Porque se Cristo voltar, tu fica. Já parou para pensar nisso? E a propósito, união estável não é casamento. Não. Você continua solteiro no seu estado civil. Então não é válido no reino dos céus. Pode ser juridicamente, mas no reino dos céus não, tem que casar. Conta aí, fala assim, é de papel passado. Senão se aparta. Precisamos viver de maneira correta. Então a Santa Ceia é justamente para que a gente
tenha esse arrependimento e volte para os braços do Senhor, e não fuja, não se afaste. A ceia não é prêmio para os perfeitos, mas é alimento para quem tem fome. Tem quem tem fome de Deus aqui? Amém? Quem se sente indigno deve se arrepender e voltar, e não se esconder ou fugir. Não é para isso que existe a Santa Ceia. Quem se alimenta de Cristo muda por dentro, e isso aparece por fora. Por quê? Porque a gente não vive mais pelas nossas próprias causas, nós vivemos pela causa de Cristo. A fé da pessoa, ela não é baseada na sua emoção, mas é baseada na sua convicção, que está fortalecida. Por quê? Porque ela se mantém firme com Cristo. Ela tem a frequência de culto, ela tem a oração, ela tem a meditação na palavra e a participação na Santa Ceia. É sustentada, a sua fé é sustentada pela comunhão. Paulo, em Gálatas 2:20, resumiu bem essa passagem. O que Paulo declarou? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a nossa vida não é movida pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, pelas nossas vontades, muitas vezes que não é de perdoar, mas nós somos movidos pela presença de Deus, pela convicção, pela nossa comunhão com Ele, porque quando nós andamos com Ele, nós aprendemos aquilo que agrada e desagrada ao Senhor, e porque a presença dEle na nossa vida, ela é tão preciosa, nós não queremos perder essa comunhão, e a gente não se afasta de jeito nenhum. Então a gente escolhe que diminua eu, para que Cristo apareça. Senhor, eu não vou agir, ainda que essa fosse a minha vontade, mas eu não vou dar espaço para a carne, muito pelo contrário, eu vou me humilhar debaixo da tua potente mão, e o Senhor quiser, o Senhor me exaltará. Eu não vou buscar justiça com as minhas próprias mãos, eu não vou buscar os meus próprios interesses, mas eu vou buscar honrar e glorificar o nome do Senhor. Então repete assim comigo: quem vive por Ele não busca reconhecimento, busca propósito. Fala: quem vive por Ele não age por impulso, mas por convicção. Quem vive por Ele não se sustenta em emoções, mas na presença. Então quando Jesus disse: aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, Ele estava mostrando o verdadeiro caminho de comunhão e propósito. Nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Quem anda por Ele jamais tropeçará. E é nessa verdade que o Senhor nos convida a andar. É nessa comunhão que o Senhor nos convida a andar. Nesse dia tão específico, que não é só um simbolismo, mas é uma prática. Nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz, a forma como nós queremos conduzir a nossa vida e admitir: Senhor, sem Ti eu não sei viver. Senhor, Tu és tudo na minha vida, que eu viva para exaltar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Quem participa com consciência desse momento, recebe vigor, recebe renovo e recebe direção. Mas quem se afasta, enfraquece, não por punição, mas por falta de alimento. Agora é o momento de nós entregarmos o nosso coração, de nós nos julgarmos, de nós nos analisarmos. Como é que temos conduzido a nossa vida? Nós temos refletido a Cristo? Nós podemos de fato declarar que Cristo vive em nós, que Cristo é o dono do nosso nariz, que nós estamos vivendo para honrar e glorificar o nome dEle? Nós temos nos nutrido dEle, para que por Ele nós possamos viver. Que você agora faça a sua análise, que você feche os seus olhos, que você faça a sua oração sincera. Cada um sabe como tem se portado, se comportado diante do autor da vida, diante daquele que nos deu a vida e que nos chama nessa noite para esse momento de comunhão com Ele. Que você não seja daqueles que fique de fora, mas que você seja destes que se posiciona. Senhor, eu não quero ser comandado por mais nada, eu quero ser comandado pelo Senhor. Senhor, eu quero viver no centro da sua vontade. Se existem outras coisas na minha vida que tem me impedido, que tem me afastado dessa mesa de comunhão, Senhor, eu quero abrir mão disso agora, porque eu quero viver para o Senhor. Doce Espírito Santo, eis-nos aqui. Sonda, Senhor, o nosso coração.
Nós queremos ser participantes desse tempo, queremos ser participantes, Pai, do corpo de Cristo, nos nutrirmos espiritualmente do seu corpo e do seu sangue, Senhor. Sermos alimentados espiritualmente, sermos fortalecidos, Pai, em nossa fé, sermos encorajados. Queremos estar dispostos e disponíveis para Ti, que possamos ser, Senhor, esses filhos amados, que buscam, Senhor, agradar o Teu coração e não buscam mais viver por si próprios. Nós queremos honrar, Pai, o chamado do Senhor, a eleição do Senhor, mas principalmente o sacrifício de Jesus na cruz, tendo uma vida de sujeição, de submissão, de santidade, de rendição ao Senhor. Que assim como Paulo declarou, que não viva eu, mas que Cristo vive em mim, que essa seja não apenas meras palavras, Senhor, ditas na nossa oração, mas que isso seja, Senhor, a nossa conduta de vida, que venhamos viver para honrar e glorificar o nome do Senhor, exaltar ao Senhor nosso Deus, que possamos, Pai, como filhos amados, viver para honrar aquilo que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, como o Senhor é santo, nós queremos ser santos também.